Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vim do Mundo e neste vídeo eu venho mostrar para vocês tudo o que eu li no mês de fevereiro. Eu li muita coisa, 20 livros ao total, mas são livros fininhos e alguns também eu comecei em dezembro, outros em janeiro. Eu sei que esse número assusta, mas eu não vou comentar absolutamente todos, porque já tem vídeo individual para alguns deles. O primeiro que eu vou mostrar é a Eneida. Eneida eu comecei a ler em janeiro e terminei agora. Não vou falar muito sobre ela, sobre essa obra, porque eu já fiz vídeo, tá? Ainda não publiquei, acho que vai ser o próximo vídeo que eu vou publicar, mas aguardem. Uma outra obra que eu li foi Bom Dia Camaradas, do Ondiak. O Ondiak é um autor angolano. E nesse livro que você lê em um dia, ele aborda um pouco, não é a história da Angola, mas é um trechinho da história da Angola, é a Guerra Civil, um pouquinho da Guerra Civil, comecinho da década de 80. Então, aos olhos de um menino, aborda essa questão e para ele que é uma criança e vive em ambiente de guerra há muito tempo, para ele a guerra é uma coisa natural. Não é que ele banaliza, é que é a realidade que ele conhece. É uma história muito bonitinha, bem escrita, uma forma de tocar nessa questão da guerra sem ser pesado, né? Uma outra obra que eu li foi Bonsai, do Alejandro Zambra. Também não vou comentar essa obra porque eu já fiz um vídeo, e esse eu já publiquei. Eu já fiz um vídeo sobre ela, tá? Então quem quiser, eu vou deixar aqui embaixo tudo que tiver vídeo aqui já, e também nos cards, tá bom? Outra obra que eu li foi O Mundo de Homero, do Pierre Vidal-Naquet. Eu li Ilíada e Odisseia, acho que foi mais pro fim do ano, outubro mais ou menos, não lembro, e eu esqueci que eu tinha essa obra, né? Eu poderia ter lido essa obra concomitantemente com as outras, porque ia me ajudar bastante. Aí, agora que eu peguei a Eneida pra ler, que eu lembrei que eu tinha essa obra, eu vi essa obra lá e falei, antes tarde do que nunca, né? Também já ajuda na Eneida. E também a gente lê super rápido. Quero mostrar que tem figurinhas, tem imagens, né, que ajudam a entender. E o Pierre Vidal-Naquet narra, embora seja uma obra teórica, ele narra em primeira pessoa, é uma escrita muito fácil, muito acessível, e ele vai contextualizando muitos episódios das duas obras, comparando, e assim, ajuda bastante. Uma coisa que eu gostei que ele falou ali, que eu não tinha parado para pensar, é que ele diz que na Odisseia, o Homero ele é o precursor do monólogo interior. Ele até transcreve trechos do Heitor pensando, falando consigo mesmo. E assim, se ele não falasse isso, eu nunca ia parar para pensar que tinha monólogo interior na obra, né? Mas é bem interessante essa obra como apoio. Recordações do escrivão Isaías Caminha, do Limas Barreto. Eu gosto muito do Lima Barreto, eu acho até que ele não tem o reconhecimento que ele merece, né? Eu acho que ele escreve muito bem e tal. Eu tava gostando muito dessa obra, e essa obra é meio autobiográfica, né? Ele vivenciou quase tudo que ele conta aqui. E eu tava gostando muito dessa obra, só que depois a narrativa mudou um pouco de tom, eu não gostei muito. No começo tava assim, ele tava contando a história um jovem, acho que tinha uns 19 anos, sonhador, que sonhava ser doutor, era super estudioso, sonhava se dar bem e queria ir para o Rio de Janeiro para isso. Então ele conseguiu lá uma recomendação e quis entregar essa carta para um deputado, acho, um político. Só que ele começou a sofrer muita decepção, porque esse político não tinha fácil acesso, enfim, quando finalmente conseguiu ser recebido, o cara não deu a menor atenção pra ele, e o cara saiu do estado, viajou, o negócio, ele leu no jornal, e o cara nem tinha dito pra ele, enfim. Foi muita decepção, ele se decepcionou demais, e ele aqui na história é mulato, como, né, Lima Barreto era, e sofre preconceito racial, enfim. Ele vai se decepcionando muito, começa a passar necessidades materiais, e tem um período que ele vive por meio de ajuda de conhecidos lá. E aí, até que ele consegue um emprego como contínuo no jornal, aqui chama O Globo, mas não é acho que nem existe o jornal O Globo na época que ele escreveu isso, porque senão ele não teria usado esse nome, certo? E aí, neste ponto que a narrativa não me agradou muito, porque ele estava narrando tudo em primeira pessoa, aquelas impressões que ele tinha de tudo, estava bem legal, estava gostando bastante. Depois ele começa a narrar relatar tudo que acontecia no jornal,
a hipocrisia, aquelas coisas todas, e ficou muito distante, parecia um outro personagem, parecia um outro narrador. Então eu não estava falando dele mais. Então ele deu muito peso a tudo que acontecia no jornal, porque ele estava querendo evidenciar, o Lima Barreto estava querendo evidenciar a hipocrisia da imprensa, e ficou muito distante, mudou muito a narrativa, né? Depois até retoma um pouco aquele tipo de narrativa do começo, mas assim, aí eu já tinha perdido a graça, assim, aquele ritmo de leitura que estava no começo, que eu estava devorando a obra. E depois ficou muito tempo, aquelas descrições, aí eu me distanciei dos personagens, eu via tudo com distanciamento, né? Talvez tenha sido um problema meu, né? Uma outra obra que eu li foi A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Eu também não vou comentar essa obra porque eu fiz um vídeo só para ela. Eu vou deixar aqui o card e também abaixo. Contos Fluminenses, do Machado de Assis. O Machado de Assis, ele tem contos maravilhosos. Inclusive eu já fiz um vídeo com top 5 contos do Machado de Assis. E nenhuma dessa fase aqui dele. Aqui não tem nenhum conto realmente bom, sabe? Como A Causa Secreta, O Enfermeiro, não tem nada. É aquelas histórias românticasinhas. Mas já tem o estilo de Machado aqui, né? Isso é imperdível. Aqui eu tenho duas obras encadernadas juntas, Iracema e Lucila. Eu gostei mais de Lucila. Vou falar primeiro da que eu gostei. A Lucila é a história de uma cortesã e ela se apaixona por um rapaz que também se apaixona por ela, só que eles vivem assim, numa situação um pouco complicada, porque ela é cortesã e ele não acredita que ela vai ser fiel, ela também não acredita que ele vai ficar com ela, já que ela é cortesã, enfim. Se bem que quando ela se envolve com ele, ela não se envolve com outros mais, mas aí tem aquela questão da desconfiança. E ela também tem uma aura de mistério que o deixa encucado, né? Porque às vezes ela parece ser bem inocente, o que não combina com uma cortesã. Lembra até mesmo um comportamento de criança. E depois ele vai desvendando o mistério. E a obra é romântica, né? Então a gente sabe no romantismo como as coisas terminam. Ou foram felizes para sempre, ou há morte aí na história, assim. Nunca é, assim, apenas uma separação. A gente, quando vai ler uma obra romântica ou qualquer outro tipo de obra, a gente já sabe o que tem que conter. Para ser uma obra romântica, ela tem elementos constitutivos. Para mim, esses dois desfechos são elementos constitutivos de uma obra romântica, certo? E a outra obra, de Lucila, eu gostei porque a narrativa é altamente envolvente. Eu lia, embora seja uma obra romântica, a história não envolve tanto, mas a forma de narrar me envolvia. A Iracema, e aí, o que ele faz bem em Lucila, ele não faz bem em Iracema. Ele faz bem em Lucila e em Senhora, que é narrar muito bem a história. O que eu não gostei muito de Iracema por conta da forma narrativa. Porque aqui ele conta a história da Índia, Iracema, né? A filha do pajé, a virgem com lábios de mel, que tem o cabelo mais negro do que a asa da graúna, enfim. E ela se apaixona pelo conquistador, né? Pelo Martim, que é o branco português, que tá lá numa tribo lá, enfim. E eles se apaixonam, eles se envolvem e tal, e eles têm um romancezinho, no princípio meio conturbado, mas depois não, e enfim. Não vou dar mais detalhes para não dar spoiler. Mas, por que eu não gostei? A narrativa é muito ruim. Eu acho que o José de Alencar, o enredo é bom, daria para pegar essa história com a narrativa adequada e transformar numa grande coisa. Mas eu acho que o José de Alencar, ele tentou usar um recurso de forma que é conteúdo que saiu pela culatra, ou seja, narrar de uma maneira como eles falam, mais ou menos, aquela coisa objetiva, direta, assim. Você não percebe a presença do narrador aqui. Ele é onisciente e ausente, né? Porque há narradores oniscientes e que você percebe a presença dele ali. Aqui a gente nem percebe. E para uma história de uma realidade tão distante, com palavras tão complicadas, forma de falar complicado não, diferente do que a gente conhece, né? Não que seja complicado. Aqui precisava de um narrador que fizesse a mediação entre os dois universos, o universo indígena e o universo de quem não é indígena, né? Para a gente se aproximar da cultura. A gente não consegue se aproximar da história, foi isso que eu senti, a gente não consegue se aproximar da história dos personagens também. E eu acho que é um tipo de obra que precisaria de uma narração que fizesse a mediação entre a realidade indígena e a nossa
e a nossa cultura, enfim, quem não conhece aquela realidade. Então a gente precisaria de um mediador, sabe, estilo Balzac, leitor isso, leitor aquilo, pegar a gente pela mãozinha e apresentar as coisas. Ele não faz isso, mas eu devo tirar o chapéu para ele, porque ele fez numa época em que não se fazia isso ainda. Ele buscou, né, ele procurou apresentar as raízes do Brasil, né? O povo que realmente começou a formar o Brasil, né? Depois, no século XX, o Mário de Andrade, ele fez isso, né? Mas ele fez isso num outro momento, ele não estava fazendo sozinho, tinha todo um pensamento voltado para isso, né? O Oswald de Andrade também fez, e vários outros, era um grupo de pessoas. Por mais que o Mário de Andrade tenha se dedicado mais, e até fez o Macunaíma, ele não estava só, e era um outro momento histórico em que muitas pessoas buscavam aquilo, as vanguardas europeias ajudavam, né, a ter essa mentalidade. E aqui o José de Alencar, ele fez isso num momento que ninguém fazia, todo mundo estava preocupado em, sei lá, copiar modelo europeu para tudo. Eu acho isso louvável, né? Principalmente fazer no momento que ninguém está falando disso, né? Então eu achei muito louvável. E uma outra obra que eu vou mostrar duas. É A Escravizaura, de Bernardo Guimarães, e Memórias Póstumas, de Brás Cubas. Aqui nessa edição também tem Dom Casmurro, mas eu só li Memórias Póstumas porque Dom Casmurro eu vou ler agora em março. Não vou comentar essas duas obras porque no vídeo de atualização de 100 livros essenciais da literatura brasileira, onde eu também mostrei Lucila, eu comentei muito, fiz uma espécie de uma pequena análise dessas duas obras, porque a falha moral que eu achei em Escravizaura e duas características que me fazem achar Memórias Póstumas de Brás Cubas uma obra fenomenal, né? Então eu estou comentando bastante essas duas obras. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu peço que vocês, se estiverem interessados, deem uma olhadinha lá. Foi Mitos, Emblemas e Sinais, do Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg, ele é mais famoso pelo livro Os Queijos e os Vermes. E o Carlo Ginzburg ele é um historiador, ele é fantástico porque ele faz uma coisa que eu gostaria de fazer muito bem. Eu sei fazer, mas não sei fazer tão bem quanto ele faz, né? Aí bate um recalque, que é pegar a fonte primária. No caso dele, ele pega documentos do século, sei lá, da Idade Média, a maior parte das vezes, e traz esse documento pra gente. Traz, não fisicamente, ele aproxima esse documento, ele faz a mediação entre um documento, fonte primária, super arcaico, uma realidade distante, a linguagem distante, ele traz, ele contextualiza, ele apresenta, ele infere, ele deduz, enfim, é fantástico. Ele faz isso, e aqui nessa obra, ele já fez isso em O Queijo e os Vermes. Nessa obra, cada capítulo trata de uma coisa específica, só que todas têm um fio condutor que é mitos, emblemas ou sinais, ou seja, ele trata de questões, de situações em que indícios levam a uma conclusão lógica, sabe? E aí uma coisa que eu descobri, eu já tinha notado a semelhança do sobrenome, Ginzburg e Natália Ginzburg, né? A autora das Pequenas Virtudes, que muita gente já leu e eu prometi ler neste ano. E eu descobri que, lendo aqui, que ele é filho dela. Olha só, a maioria conhece a Natália Ginzburg, né? A maioria que grava vídeo pra internet. Eu conheço o Carlo Ginzburg e já gosto dela por conta do filho, porque eu ainda tenho umas duas obras dele para ler aqui, já li duas e gosto bastante. Angústia, de Graciliano Ramos, e o Drácula, de Bram Stoker. Estou mostrando juntas porque elas não têm nada em comum. A única coisa em comum que elas têm é que eu fiz um vídeo falando das duas, porque eu estou resolvi participar do culto, o grande desafio do culto Booktuber. E tinha um dos desafios, era um autor ainda não lido, Bram Stoker, e um autor nordestino, Graciliano Ramos. Então eu fiz um vídeo que ainda não foi publicado, mas vai ser em breve, um dos próximos, comentando as duas obras. O vídeo foi para falar da minha participação e foi para comentar essas duas obras, então deem uma olhadinha lá. Eu falo bastante do contexto do Drácula, em contexto histórico, quem tiver curioso. 4 peças de teatro, um conto, um livro de contos e um livro de poema. Eu vou falar primeiro do livro de poema.
Eu li Eu e Outras Poesias do Augusto dos Anjos, né? A gente conhece bem o Augusto dos Anjos porque no ensino médio a gente aprende que ele é um poeta modernista, pré-modernista e muito pessimista, né? Que aqui ele tem aquele poema, eu, filho do carbono e do amoníaco e tal, tal, tal. Então eu já sabia o que me aguardava, né? Aqui, ó, tem até um abutre aqui nessa imagem, sei lá, um urubu. Então, porque ele fala de putrefação, de coisas assim. E assim, ó, não sei se era pessimismo, de repente era o que, né? Vai ver que tava tudo ruim mesmo. E ele, né, ainda viu sublime, né? Fez poesia a partir do grotesco, não sei. Mas uma coisa que eu não posso deixar de reconhecer é que o cara tem muita erudição mesmo. Então, assim, ele tem esse viés, assim, um pouco negativo, mas é muito bom o que ele fez, né? Então tem muita erudição, tem a questão formal e a questão erudita. Ele vai a cânones falar, expressar essa visão negativa sobre as coisas. Mas assim, eu gosto das pessoas pessimistas até, porque às vezes é só questão de perspectiva, às vezes elas são realistas. E a gente que é otimista, não sei, gostei. Sonho de uma Noite de Verão, que é uma comédia, mas aqui a história é assim, é aquela história tipo o jogo quadrilha, da poema Quadrilha do Drummond. Que o fulano gostava de Beltrano, gostava de Ciclano, é assim. Fica essa ciranda, vão pra floresta e nessa floresta tem um encantamento, tem uma equipe lá de teatro que tem fada e que encanta, e quem gostava de um passa a gostar do outro. É uma confusão, que eu tenho até dificuldade de explicar. Uma outra obra, vou falar rapidinho, eu li em francês, do Corneille, que também é dele, né? Atende ali os preceitos de Aristóteles, então é rima e tudo mais. Le Cid. Não sei se é uma figura mítica, eu acho que ele existiu de fato, mas é da Idade Média lá da Espanha. Então a história aqui é toda, que é a história da Ximena e do Rodrigo, que eles se apaixonam, tal, estão prometidos em casamento, e os pais, só que o pai dele foi escolhido para ser preceptor, acho que do príncipe, e o outro enciumado, o pai dela, estapeia ele. Como o pai do Rodrigo já está muito velho, ele não vai vingar a sua própria honra. E o Rodrigo vai vingar, ou melhor, né, se vingar da desonra que o pai sofreu. E com isso o casamento não acontece, porque eles acabam se tornando rivais. Embora apaixonados, ele está contra a família dela, né? E, enfim, mas aí ele, na batalha lá, os mouros, porque é na época medieval, os mouros atacam a Espanha e ele acaba se tornando um grande guerreiro lá, ele acaba sendo elevado ao posto chamado de El Cid. E, enfim, ele se tornou um herói. O conto que eu li é do Guy de Maupassant. Vocês sabem que o Guy de Maupassant, ele é um grande contista. Eu tenho uma outra obra dele ali que eu ainda não li. Aqui a história, aqui é uma história muito engraçada, muito interessante, porque ele conta o processo de loucura praticamente de um cara que tem a impressão que tem alguma coisa, e esse Leorlá é tipo uma força, uma coisa do outro mundo, um chupacabra, não sei o que vem, que é uma coisa que existe na cabeça dele, que leva ele à loucura, e ele vê, ele combate, parece coisa de esquizofrênico. E aí essa coisa, na verdade, é anunciado que essa coisa vem do Brasil. Surgiu no Rio de Janeiro, e depois São Paulo, não sei o que. Sabe essas histórias de chupacabra que a gente ouve falar, que isso apareceu num lugar, apareceu no outro e tal, tal. E ele é praticamente perseguido por essa coisa, se sente perseguido. E agora Antígona e Júlio César, de Shakespeare. Antígona é de Sófocles. Eu deixei as duas por último porque eu tenho um elemento em comum nelas que eu quero comentar. Vou começar por Antígona, que é uma obra que eu adoro. Conta a seguinte história. A Antígona, a personagem título, ela é filha do Édipo e da Jocasta, né? Vocês lembram bem da história deles. E o que acontece aqui? Os irmãos dela, que também eram filhos de Édipo e Jocasta, eles se mataram mutuamente para disputar o trono de Tebas. E só sei que um ficava contra Tebas, isso não fica muito claro na obra, mas parece que um era contra Tebas, outro a favor, isso é dito, né? Então um era tipo inimigo de Tebas, né? E aí os dois morreram, então quem subiu ao poder? Creonte, o tio, né?
E Creonte baixou uma lei, um decreto, dizendo que quem fosse inimigo do país de Tebas não merecia ser enterrado, né? E o corpo ia ficar exposto para ser comido por abutres. E a obra começa com Antígona achando isso um absurdo, falando para a irmã que vai enterrar o irmão, né? Porque aí ela também tem uma irmã que vive ainda, que é a Ismênia. Ela diz para a Ismênia, pergunta se a Ismênia vai ajudá-la a enterrar o irmão. A Ismênia fala, você sabe que isso é proibido e tal? Ela fala, não, vou fazer isso mesmo, porque ela acha um absurdo, que o irmão é um cidadão e merece ser enterrado. E qual é a questão aqui? Por que está por detrás disso? Dessa necessidade dela de enterrar o irmão? Porque, segundo a lei dos deuses, quem não for enterrado vai vagar por 100 anos pelas margens do Hades. Hades é aquele rio que leva ao inferno, né? O rio dos mortos. Vai ficar vagando, né? Tipo, é uma penada. E aí ela acha que esse é um castigo muito grande, né? O irmão dela é filho de Deus, dos deuses, aliás. E aí o que ela faz? Tinha guardas vigiando o corpo, à noite ela dá o jeito dela lá. Só que depois ela é pega tentando enterrar o irmão. E aí ela é levada para Creonte, ele quer puni-la, matá-las, enfim. Porque ele tá todo autoritário, todo cheio de poder. E como ela ousa, mesmo sendo sobrinha, hein? Sobrinha e noiva do filho dele. Como ela ousa desobedecê-lo? E aí vem a argumentação dela, que eu acho máximo. Que ela fala que ela sabia que ela perderia a vida com isso, mas que o fulaninho lá que morreu, que eu não lembro o nome, ele é um cidadão e perante as leis dos deuses, que é superior hierarquicamente à lei dos homens, perante a lei dos deuses, um cidadão, perceba que ela não fala meu irmão, ela fala um cidadão. Um cidadão merece um enterro digno. O que eu acho legal aqui? Porque muita gente me pergunta, nossa, mas por que você gosta tanto de tragédia? Primeiro, adoro quando morre um pro lado do outro, assim, adoro tragédia. O que eu gosto na tragédia grega é que as pessoas aqui, nesta época, os interesses coletivos são superiores aos interesses individuais. Ela fala aqui, pelo direito de um cidadão ser enterrado. As leis dos deuses são superiores à lei do homem. Vocês percebem que ela está indo para o coletivo? Quando ela fala de lei de deuses, ela está falando dos deuses que estipularam a lei para todos, não só para Tebas, mas para todo mundo, em todo lugar. E o direito de um cidadão, não é porque é irmão dela, se fosse outro cidadão, ela também estaria achando justo. E eu deixei essa obra por último, por quê? Porque isso a gente também vê aqui. Eu gostei muito dessa obra do Shakespeare, né? A história do Júlio César, da conspiração que culmina no assassínio do Júlio César. E eu gostei muito, mas muito mesmo dessa obra, foi melhor do que eu esperava. Por quê? Porque aqui a gente já tem um Shakespeare mais elaborado, né? Aqui ele está em época em que fazia, acho que ele já estava já partindo já para a tragédia. Essa obra é meio trágica, meio histórica e tal. Só que, porque o Shakespeare, claro, ele é um grande dramaturgo, todo mundo sabe, mas ele tem umas peças que são bobinhas. A Tempestade mesmo, essa aqui é boa. Essa aqui ela não está entre as 4 grandes tragédias dele, mas essa aqui é muito boa. Os personagens já têm uma densidade psicológica e é bem legal. Eu destaco a passagem em que o ponto alto para mim não é nem o assassinato do Júlio César, porque como ele segue os preceitos de Aristóteles, não pode ser aquela coisa, aquele acontecimento, né, dantesco. No velório do Júlio César, Brutus faz um discurso para o povo e fala que ele sentiu muito em matar o Júlio César, que era seu pai, mas o Júlio César estava se tornando tirano. E ele se sentiu na obrigação, tipo assim, de cortar o mal pela raiz, porque os interesses do coletivo estavam sendo ameaçados. Então, pelo coletivo, pela coletividade, ele matou o próprio pai, ou seja, o fato de ser pai é uma questão secundária, isso é do âmbito particular,
né? E aqui a gente tem de novo os interesses coletivos em detrimento aos interesses privados, particulares. E os interesses coletivos, eles ficam numa escala, no nível hierárquico mais alto, superior, né? Hoje em dia isso é lenda. E aí ele fala isso, porque assim a gente pensa, o filho matou o pai, mas o Brutus é a figura mais inocente, mais pura aqui dessa obra. Acreditem. Ele matou o pai, sofreu com isso, mas assim, era o valor da época. Não, ele fez isso para o bem da nação. Sofro atacar meu pai, mas ele estava se tornando tirano e isso era maléfico para o povo, né? E aí essa obra pode ser dividida em duas partes, até esse momento. E depois porque aí logo depois do discurso do Brutus foi o discurso do Marco Antônio, que era general de César, e ele é muito habilidoso. O Brutus discursa em prosa, ele discursa em verso, muito habilidoso, não fala mal de Brutus, mas exalta César. Então todo o povo que estava apoiando Brutus ter matado César começa a apoiar Marco Antônio, a exaltar César e a ficar contra Brutus. E aí começa uma perseguição a Brutus. Gostei muito. Vocês perceberam um elemento em comum nas duas obras? O interesse coletivo, o interesse público superior ao interesse privado. O interesse do povo antecede ao interesse particular, né? Nas duas obras a gente vê isso. Que distância, né? Que distância da nossa realidade. Ufa, acabei! Esse vídeo está longuíssimo. Talvez eu divida ele, não sei. Eu vou tentar editar ao máximo, mas vai ficar muito longo. Se você chegou até o final, você é guerreiro, guerreira. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, tá bom? E de dar um joinha, curtir o vídeo. Muito obrigada. Tchau, tchau.